Shalom, tudo bem? Eu sou o Antônio e este é o canal da comunidade cristã Radavar. Para os nossos estudos. O estudo de hoje vai abordar o dia da expiação. E esse dia é o dia da expiação, também chamado de Dia do Perdão ou Yom Kippur. Ele é uma das solenidades, uma das 7 solenidades perpétuas estabelecidas por Deus na Torá. E ele fica praticamente a meio caminho entre a festa das trombetas e a festa das cabanas ou tabernáculos. E essas 3 trombetas, dia da expiação e a festa das cabanas, ficam as 3 no 7º mês do calendário bíblico. Eu vou compartilhar a tela e a gente continua o estudo aqui, ó. Tá aqui. Maravilha. Então tá aí, ó, o dia da expiação. O dia da expiação, ele é tratado também no capítulo das festas, o capítulo 23 de Levítico, onde está escrito: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Só aqui nesse versículo já dá para a gente falar bastante coisa. Olha só. Aos 10 dias desse 7º mês. Então é no dia 10 do 7º mês do calendário bíblico, ou seja, do dia 10 do mês de Etanim, também chamado Tishrei. Será o dia da expiação. Então é o dia do perdão, o dia em que o povo se reúne para rogar o perdão de Deus sobre suas vidas. Rogar a misericórdia do Senhor sobre suas vidas, sobre as nossas vidas, né, de certa forma. Terei santa convocação. Essa santa convocação é justamente a convocação para todo o povo para esse dia da expiação, para fazer tudo que nesse dia da expiação a Bíblia orienta que seja feito. Ordena, né? A Bíblia traz os mandamentos do Senhor. E afligireis as vossas almas. Afligir as almas aqui é no sentido de fazer um jejum, mortificando a carne. Afligindo as vossas almas é justamente o jejum de 24 horas que nós fazemos. E fecha o versículo: oferecereis oferta queimada ao Senhor. Lógico, hoje em dia não fazemos mais os holocaustos, mas precisamos compreender que devemos fazer uma oferta na nossa congregação. Continuando, versículo 27, 28 agora. E naquele mesmo dia, nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Então tá aqui, ó, nenhum trabalho fareis, isso significa que o dia da expiação, o dia do perdão, o Yom Kippur, é um Shabat, mas um Shabat não no sentido de 7º dia, é um Shabat no sentido de um feriado, né, o descanso, porém, num feriado. É óbvio que eventualmente cai no 7º dia também, mas normalmente o que se quer dizer aqui é que é um feriado, né? É um dia onde qualquer que seja o dia, vai ser um feriado. Porque toda alma que naquele dia, naquele mesmo dia, se não afligir, será extirpada do seu povo. O que nós queremos, por interpretação, é que Deus enfatizou isso aqui nesse versículo para impor ao povo que estava saindo de um regime de escravidão o toque da civilidade. Eles deveriam compreender que isso seria realmente mandatório, mandamental, para poder resolver a questão. Tá? Então é bem isso aqui. Versículo 30. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Ou seja, do mesmo modo que não faz o jejum, aqui, quem trabalhar, Deus também iria extirpar do meio do povo. Ou seja, o que ele quer dizer é que é para realmente cumprir de uma maneira assim, fiel. É para ser um feriado e é para não fazer trabalho algum, no caso do feriado, e é para fazer o jejum. Bem firme isso, né, como mandamento. Tem um trabalho fareis. Observa que isso é repetido mais vezes em versículos diferentes, porque Deus quer deixar bem claro que não é para fazer trabalho algum. E ele repete aqui no versículo 31.
Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Então ele deixa claro que isso aqui é um estatuto perpétuo, como as festas, essas solenidades perpétuas que foram estabelecidas por Deus na Torá. E, mais uma vez, observa, no versículo 32, sábado de descanso vos será. Isso para Deus é um dia muito sério, isso é muito importante. E ele também repete, então afligireis as vossas almas. Duas coisas, né? Duas informações que ele enfatiza, que é o sábado e a aflição das almas, ou seja, o jejum. Duas coisas que não podem, não poderiam, né? Faltar. Hoje em dia, no nosso mundo ocidental, não se toma mais isso aí. Aos 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Aqui, ó, aos 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde, é a maneira de dizer o 10º dia. Por quê? O 10º dia bíblico, né, na Bíblia, para a Bíblia, o 10º dia começa na viração ali do nono para o 10º dia, no final da tarde. O finalzinho da tarde, às 18 horas, vamos colocar assim de referência, o finalzinho da tarde do nono dia começa ali o 10º dia. Então, por isso que ele fala de uma tarde a outra tarde. Celebrareis o vosso sábado, celebrareis o vosso Shabat. Mas aqui, repito, é um sábado de descanso, é um feriado, não é o 7º dia. E a aflição da alma, como o jejum. O que nós podemos falar sobre isso? Né? O dia da expiação é o dia de um jejum, é o dia em que nós paramos para buscar a expiação dos nossos pecados, buscar que a misericórdia de Deus haja sobre nossas vidas, permitindo com que nós sejamos perdoados dos nossos pecados e, assim, livrando-nos da condenação no juízo final. E é bem isso aí que acontece. A palavra expiação tem o sentido de punição, castigo ou uma penitência. E nesse caso aqui, mais uma penitência. Nós fazemos um jejum e oramos a Deus, suplicando pelo seu perdão, suplicando que ele haja conosco com misericórdia, que ele venha com o seu julgamento sobre nossas vidas com uma doce misericórdia, buscando realmente nós, através da nossa atitude, buscando essa misericórdia para sermos perdoados dos nossos pecados. Isso é muito sério, é muito sério. No capítulo 16 do livro de Levítico, ainda Deus estabeleceu o procedimento sobre o bode expiatório, ou bode emissário. Tinha 2 bodes. Esse aí, ó, o sacerdote levita, ele recebia 2 bodes e, por sorte, né, fazia um sorteio ali, ele escolhia um, esse era sacrificado ali e o sangue era espargido sobre o altar. Esse aí era o bode que era sacrificado pelos pecados do sacerdote. O outro bode, ele era o sacerdote, ele impunha as mãos sobre a cabeça dele, orava e colocava sobre ele os pecados do povo de Israel e enviava esse bode ao deserto. Então, esse era chamado de bode emissário, porque ele ia para o deserto e levava consigo os pecados do povo de Israel. O primeiro bode que foi sacrificado e o sangue aspergido sobre o altar, esse era o bode expiatório para o sacerdote. E o bode emissário, chamado Azazel, ele era o bode expiatório do povo de Israel. Né? Então isso acontecia. Hoje em dia não tem o templo de Jerusalém e o sacerdócio levítico ele está suspenso. Então esse procedimento não ocorre, né? Agora, sobre o jejum, nós podemos falar aqui, ó, o principal é gerar em nós, em nossa alma, no nosso coração, o sentimento do arrependimento. Nós precisamos buscar o arrependimento pelas nossas faltas, pelas nossas desobediências, pelas nossas falhas de caráter, enfim, nós precisamos buscar o arrependimento e voltarmos para os caminhos do Senhor. Esse é o intuito do jejum, esse é o intuito da aflição de nossas almas e, através da oração, rogarmos pela misericórdia do Senhor. Isso equivaleria
em termos distantes, assim, há uma nudez da alma perante Deus. É algo como um reflexo do Jardim do Éden antes da queda, antes do pecado, porque lá o casal primordial, Adão e Eva, estavam diante de Deus nus e não se envergonhavam, porque não havia pecado neles. Agora, depois do pecado, aí não teve jeito. Né? Eles se esconderam e perceberam que estavam nus e se esconderam. Então, essa é a questão. Nós precisamos deixar, abrir o coração e deixar nossa alma nua perante o Senhor, para que realmente esses pecados, todos os nossos pecados possam vir e serem colocados diante do altar do Senhor, para que sejamos aprovados. Isso é uma escolha, não deixa de ser. É uma escolha. Precisamos escolher o arrependimento. Precisamos escolher voltarmos aos caminhos do Senhor e, para isso, rogarmos pela misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. A misericórdia de Deus agindo através do seu julgamento sobre nossas vidas. Isso é muito importante. É uma escolha. Escolha aí você o arrependimento. Para o cristão, nós estamos falando disso aí, né, lá do livro de Levítico, falando de Israel, que foi estabelecido na Torá, etc. e tal. Já sabemos que as festas nós consideramos festas de Deus e para Deus. Isso está escrito lá em Levítico. No comecinho do capítulo 23, né, já chegamos até a abordar em outros vídeos. Agora, e o cristão? Como é que é o caso dele? Né? É assim, ó, não existe, em primeiro lugar, eu tenho que dizer isso aí, não existe no Novo Testamento o registro de que Jesus tenha cumprido Yom Kippur. Não existe o registro. Tá? Nós cremos que ele, como bom judeu, filho de Deus, cumpridor, obediente, né? Cumpridor da palavra de Deus, cumpridor dos mandamentos, obediente, ele tenha realmente cumprido o Yom Kippur. Essa é a verdade. Agora, eu vou falar aqui uma curiosidade. Tá? O que eu vou falar não é uma questão que esteja lá de uma forma bem clara e nítida na Bíblia, mas eu vou falar uma curiosidade que, por estudo, nós podemos colocar. No capítulo 7 do Evangelho de João, versículo 2, diz lá que estava se aproximando a festa dos tabernáculos, basicamente. A festa dos tabernáculos era bem próxima, ocorre bem próxima do Yom Kippur, do dia da expiação. Na realidade, o dia da expiação ele é no 10º dia, a festa dos tabernáculos no 15º dia. Então tem um intervalo aí de 5 dias entre o dia da expiação e a festa de tabernáculos ou festa das cabanas. É muito interessante. Agora, no capítulo anterior, o capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus está numa sinagoga, se não me engano, em Cafarnaum, e ocorre uma coisa muito interessante. Ele vai pregar nessa sinagoga, ele vai ensinar nessa sinagoga, e ele fala de pão. Ele fala que ele é o pão da vida. Olha que coisa interessante. Né? Se nós imaginarmos que ele ali estaria 5 dias antes, num dia de Yom Kippur, num dia da expiação, eles estariam em jejum e Jesus, como sempre, provocando ali o sacerdote, ele estaria falando de pão, falando de comida, e todos em jejum. Interessante isso, né? É apenas para a gente perceber. Veja bem, não está escrito lá que ele estava cumprindo Yom Kippur, mas é uma ideia muito interessante para a gente perceber ali a possibilidade de estar ali no dia da expiação. Agora, lá no livro de Atos, capítulo 27, tem ali a narração da viagem de Paulo a Roma. Ele estava preso, né, ele estava sendo conduzido a Roma para ser julgado. E no meio do caminho, né, ele está no barco e o barco vem a naufragar. Porém, a narrativa ela chega a citar o seguinte, ó, no capítulo 27, versículo 9. E passado muito tempo, e já sendo perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. Olha que coisa interessante. Aqui, ó, os estudiosos, eles chegam a dizer, em sua grande maioria, que esse jejum registrado aqui no versículo 9 do capítulo 27 de Atos, esse jejum é o jejum
de Yom Kippur. É o jejum do dia da expiação, que nós vimos lá, previsto no capítulo 23 do livro de Levítico. É isso aí, ó. Então, aqui nós temos o registro de que Paulo estava cumprindo Yom Kippur. Agora, aí para o cristão, de uma maneira geral, né? Veja bem, na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8, está escrito assim, ó: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Nós temos pecado, né? Óbvio, nós temos pecado, nós pecamos. E o seguinte, ó, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Com base nesses versículos, eu poderia dizer o seguinte: é perfeitamente compatível um dia, separarmos um dia no ano, como é o dia da expiação, como é o dia de Yom Kippur, para, através de jejum e oração, rogarmos pela misericórdia do Senhor sobre nossas vidas, julgando nossos pecados, porém, nos absolvendo deles, perdoando-nos dos nossos pecados. Eu acho que é perfeitamente compatível e não tem problema algum o cristão cumprir Yom Kippur. No versículo 10 ele fecha: se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então a gente não pode negar que pecamos e temos que realmente nos voltar para Deus pedindo pelo seu perdão. Porque se não fizermos isso, se dissermos que não temos pecado, aí o que está acontecendo? Ó? A palavra de Deus não estará em nosso coração. E nós não podemos fazer isso. Não é? Essa é a questão. Por fim, o último ponto que eu gostaria apenas de mencionar, não vamos aprofundar muito aqui, mas apenas uma menção é muito interessante. O dia da expiação, como um dia de rogatória, de súplicas pelo perdão do Senhor, ele faz um paralelo com as outras festas, com as outras solenidades, ele faz um paralelo com o retorno de Cristo, com o Apocalipse. Vou colocar o esqueminha aqui, ó. Em Levítico 23, nós temos lá, ó, no primeiro dia do sétimo mês, primeiro dia, né, e sétimo mês é o mês de Etanim. Então, no primeiro dia de Etanim, tem a festa das trombetas, Yom Teruá. No dia 10 de Etanim, tem o dia da expiação, que é Yom Kippur. Tem um intervalo ali de 10 dias entre uma solenidade e outra. Agora, nós podemos fazer um paralelo com o Apocalipse, porque no Apocalipse, lá no capítulo 11, o anjo toca a sétima trombeta. Observa, a trombeta do anjo do Apocalipse faz um paralelo com a festa das trombetas no dia 1º do sétimo mês. E o juízo final, porque o anjo toca a trombeta, justamente anunciando o retorno do rei, que vem para julgar os vivos e os mortos. E no juízo final, que está lá o anúncio no capítulo 14 e o juízo no capítulo 20 em diante, nós temos ali um paralelo com o dia de Yom Kippur. Porque Jesus volta e o anjo toca a trombeta anunciando esse retorno. E quando ele volta justamente julgando os vivos e os mortos. Com isso, nós temos ali o paralelo de Yom Kippur com esse juízo final. Amém? Então é esse aí, basicamente, o propósito, né, que nós conseguimos identificar para nós cristãos com o dia das trombetas, no caso, Yom Teruá, e o dia da expiação, que é o dia do perdão, Yom Kippur. Nós podemos fazer esse paralelo, e isso para nós é um dia muito importante. Nós cumprimos isso aqui na comunidade cristã Randalar. Convido você a cumprir também. Amém? É isso. Esse é o nosso estudo de hoje e que você tenha uma ótima semana. Fica com Deus. Shalom.